Olá, estudante! Vamos seguir com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é a professora Eliana Demarques, de Matemática. Seja muito bem-vinda, professora. Conta pra gente o que você preparou para essa aula especial. Nós vamos fazer, uma revisão de polígonos, que foi o conteúdo do PET 4. Ótimo. Professora, pode começar. Bom, a revisão de polígonos que nós vamos fazer, está aqui comigo o Gilbert, e a gente vai definir um polígono, nós vimos vários tipos de polígonos, por exemplo, olha para o teto da sua sala, onde você está vendo sua televisão, do seu quarto, Gabi? Verdade. Nós temos aí um polígono, geralmente um polígono, um retângulo, um polígono pode ser um quadrado também, ou pode ser um teto diferente, mas se for um teto reto, com semi-retas, é um polígono, E aí, o encontro desses lados, por exemplo, se forem 3 lados, é o triângulo, o quadrado, o retângulo, são todos polígonos que nós já vimos anteriormente. Então, eu tenho aqui para vocês o polígono retângulo, um triângulo retângulo e escaleno. O triângulo são 3 lados. Nesse caso, é um polígono, com as propriedades de 3 lados. Escaleno significa que a medida dos lados são diferentes. Então, nós temos aqui, olha, nós temos um lado menor, que é 3 centímetros, o outro lado, que é um pouco maior também, é chamado de cateto, 4 centímetros, e o lado oposto, ao ângulo reto ou ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Então, nós vimos vários tipos de polígonos. Outros exemplos aqui para vocês relembrar são o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo, Todos esses são polígonos, Nós temos também o que nós vimos chamado polígono regular, O que é um polígono regular? Todos os lados têm a mesma medida, Então, aqui nós temos um triângulo que é chamado triângulo equilátero. Não é um triângulo igual nós vimos anteriormente, Um triângulo qualquer. É um triângulo que tem todos os lados medindo 4 centímetros. E os ângulos internos medem 60 graus, Então, se a gente somar esses ângulos internos do triângulo, a gente pode ter aquela soma, de 180 graus. E nós vimos uma fórmula também. Essa fórmula a gente pode somar, de qualquer polígono, Eu conhecendo o número de lados desse polígono, que eu estou chamando de n, n menos 2, eu tenho, por exemplo, o triângulo, ele tem 3 lados, então vai ficar 3 menos 2, que dá 1, vezes 180, A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. O retângulo também que nós vimos, O n é igual a 4, 4 menos 2 soma 360 graus, Multiplicado aí a soma dos ângulos internos. E no triângulo equilátero, no quadrado, também são exemplos de polígonos regulares, Então, nós podemos aplicar essas fórmulas em qualquer polígono. E relembrando aí polígonos regulares que a gente vai reforçar mais, que foi o exercício do PET 4. Então, por exemplo, aqui nós temos o octógono. O octógono é um polígono de quantos lados, Gabriela? Octógono, prof, acho que é 8 lados. Muito bem, Então, nós temos alguns polígonos, por exemplo, 5 lados iguais é um polígono regular. Como é que chama? Pentágono. Isso, Nós temos os 6 lados iguais. Hexágono. Hexágono, isso mesmo, E nós vimos vários polígonos com ângulos iguais. Interessante que uma aluna me perguntou,
se existe polígonos regulares, por exemplo, que não tinha no PET 4, de 9 lados iguais. Existe, prof, eu acho que chama eneágono. Muito bem, a Gabriela está esperta. Estou estudando com você, existe, prof. né? Existe de 11 lados também, que não foi escrito, né, lá, mas temos, né, polígono de 11 lágonos, né, que é um decágono, e nós temos aí, por exemplo, né, nós vimos até 12 lados, né, nós podemos ter o de 15 lados iguais, né? Pentadecágono, isso mesmo. Então, nós temos vários polígonos regulares, não é só o que está no PET, não. Esse exemplo aqui, né, é de um octógono. Os 8 lados são iguais. Então, o número de lados são 8 e os ângulos internos aqui, que eu estou chamando de I, também são 8 ângulos internos, todos medindo, né, o mesmo valor. E a soma dos ângulos internos? Eu posso usar essa fórmula, 8 menos 2, que dá 6, multiplicando por 180. Então, eu tenho a soma dos ângulos internos de um octógono é igual a 1080 graus, né? E qual é a medida de cada ângulo? Eu posso descobrir essa medida dividindo, né, 1080 por 8. Cada ângulo interno, então, eu descobri que tem 135 graus, né? E como que eu posso descobrir esse E, que eu estou chamando de ângulo externo, né? Suplementar, né? Então, o ângulo externo suplementar, ele soma 180 graus com o I. Então, 180 menos 135, esse é o ângulo externo suplementar de I, soma 45 graus. A soma dos ângulos externos, né, de qualquer polígono é 360 graus. Se eu pegar 8 ângulos externos e multiplicar por 45, dá 360 graus. E nós temos aí o exercício do PET 4, né, corrigindo. Nós temos o pentágono, o hexágono, o heptágono, né? Então, todos esses polígonos estão no exercício 1 do PET 4. Pediu para colocar o nome, né? E nós temos aqui a correção. Um exemplo da correção, que eu já tinha feito anteriormente, mas só para relembrar, nós vamos fazer aqui do hexágono. O hexágono tem 6 lados iguais, né? E esses ângulos, né? A soma dos ângulos internos também, que são 6, né, eu posso calcular pela fórmula 6, que é o lado menos 2, dá 4, vezes 180, dá 720 graus. E aí vocês confiram se vocês acertaram, né, nos exercícios. A gente pode calcular esse I, que é o ângulo interno, 720 dividido por 6, então cada hexágono tem um ângulo interno medido 120 graus, e nós temos também o ângulo externo, que é 180 menos 120, que é igual a 60 graus. Vocês confiram o exercício, gente? Aqui eu estou colocando a resposta, mais uma vez, ver se vocês acertaram. No caso do último, né, dodecágono, 12 lados iguais. A soma dos ângulos internos é 1.800 graus, o I mede 1.800 dividido por 12 dá 150 graus e o ângulo externo, né, que é suplementar, mede 180 menos 150, que dá 30 graus. E nós temos também outros exercícios. Um deles é da diagonais de um polígono, né? Essas diagonais, né, a gente pode calcular pela fórmula, né? N é o número de lados das diagonais. Então, eu vou multiplicar N, né? Primeiro eu vou subtrair N menos 3, depois multiplicar pelo número de lados, né? E dividir tudo por 2. Vamos ver no caso do pentágono. Vamos ver se vocês acertaram. O pentágono, ele tem 5 diagonais, né? Como que eu posso fazer esse cálculo, né? Estou mostrando aqui para vocês. 5 não é o número de lados, então 5 menos 3 dá 2, vezes 5, né? Dá 10, dividido por 2 dá 5. O pentágono tem 5 diagonais.
Vamos visualizar agora essas diagonais no desenho que vocês estão vendo na tela. Olha, uma diagonal, ela parte de um vértice ao outro, né? Então, nós temos aí uma das diagonais do pentágono. Outra diagonal partiu do mesmo vértice ao outro, tá vendo? Então, eu tenho aí essa diagonal e, por último, né, eu tenho as 5 diagonais. Olha que lindo! As 5 diagonais de um pentágono, né, formam uma estrela, Gabi. Linda mesmo. Né? Então, fica muito bonito, né? A gente tem vários desenhos assim, né, que a gente faz, os alunos coloram. Então, é muito bonito ver, né, as diagonais do pentágono, tá bom? E aí nós temos outros exercícios, que é o polígono regular e circunferência, que a gente comparou, né? O raio de uma circunferência e o apótema também, que a gente viu. O apótema é a medida do segmento que vai do ponto médio de um dos lados do polígono até o centro da circunferência inscrita, formando um ângulo reto com esse lado. Então, nós temos um exercício no PET que foi desse triângulo equilátero, né, que é um polígono regular. O apótema é a medida que vai do centro até o ponto médio, né, que é a metade de um dos segmentos desse triângulo, né? E esse apótema, né, nós temos também com o exercício 1, semana 2, está lá na página 23. É um pentágono, né? São 5 lados iguais, medindo 2 centímetros cada lado. Então, eu posso até calcular os perímetros, né, aí desses lados, somando. E eu tenho o ângulo X, confiram se vocês acertaram. O ângulo X interno ao triângulo é 54 graus, esse ângulo X. A soma dos ângulos internos I, né, do polígono é 540 graus. E dos ângulos externos é 360 graus. Nós temos a letra B do mesmo exercício. Cada ângulo interno I mede 108 graus, o ângulo externo suplementar mede 72 graus, né? Observe que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, é a bissetriz de 108 graus. Então, 108, né? A bissetriz não divide o ângulo de 108 em 2 ângulos iguais, então o x vale 54. 54 mais 54 dá 108 graus, ok? E nós temos, por último, aí a letra C. A letra C é, se o raio é 1,38 centímetros, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Então, a resposta aí do exercício do PET é 2,76 centímetros. E o apótema? O apótema, vocês podem observar no desenho, que é a medida do raio, né, igualzinho. Vai do centro até, né, a metade da extremidade, né? E esse apótema, né, ele mede 1,38 centímetros. Nós temos aí também, né, o perímetro para calcular aí, né, o perímetro, que é o comprimento da circunferência. É 2 vezes, né, o π. Eu posso usar o π como número irracional, com várias casas decimais. Aqui eu estou aproximando 3,14 vezes 2, né? Então, usei só 2 casas decimais, vezes 1,38. Então, a área do círculo dá 8,6664, né, centímetros aí, e na verdade é o perímetro, né? E a área do círculo eu vou pegar o raio, multiplicar ao quadrado, né, e multiplicar pelo valor de π. Como eu usei o π 3,14, eu mantive aqui, eu poderia arredondar esses números. Se eu arredondar o π para 3, o valor vai dar um valor aproximado de 6, né? Então, eu não usei o π3, usei 3,14, então um valor aí, né, com esse tanto de casas decimais,
dá 5,97, 98, 16 centímetros quadrados. Então, aproximadamente 6 centímetros quadrados, ok? Nós temos aí também o exercício da semana 2, exercício 2, está lá na página 24. Ficou faltando a medida do lado desse triângulo equilátero. Vocês consertem aí no exercício que não foi dada essa medida. 3,47, que é a medida, eu estou pedindo para arredondar para 3,5, né, que é o valor aproximado. Bom, então qual é o nome especial do polígono? A gente já até corrigiu, que é o triângulo equilátero, continua tudo igual, né? Qual o valor do apótema? O apótema é a mesma medida aí, né, que vai do centro da circunferência até a extremidade, então é a medida do raio. O apótema é igual a 1 metro, né? E qual a área e o perímetro do círculo? Então, nós temos a área, né, do círculo é πr ao quadrado. No exercício, pediu para substituir o valor de π arredondando para 3. Então, nós temos aí 1 ao quadrado dá 1 vezes 1, né, que é igual a 3, né, 3 vezes 1 dá 3 metros quadrados, e o comprimento vai ser 6 metros, né, 2 vezes π, que é 3, pedido para arredondar, vezes o raio, que é 1. Então, o comprimento desse círculo, vocês corrigem aí no exercício, dá 6 metros, né? A letra D, que muitos alunos ficaram na dúvida, né? Como calcular o perímetro do triângulo? Porque faltou esse dado aí de informação, eu já pedi para corrigir, né? Mas eu estou reforçando aí que muitos alunos, às vezes, não assistiram a aula e ficaram sem entender. Então, o perímetro do triângulo, né, é a soma dos lados. Então, foi 3,5 mais 3,5, né, mais 3,5 dá 10,5 metros, o perímetro desse triângulo. E nós temos aí a letra E, que é a área, né, vai calcular a base, que é 3,5, que é um dos lados, vezes 3 dividido por 2, vai dar 5,25 metros quadrados. E a área do triângulo é essa, e perguntou, né, qual a área colorida da figura. Então, a área colorida da figura, nessas medidas, vai ser 5,25, né, menos 3, que é a parte, né, do círculo que eu estou tirando. É como se fizesse um buraco aí dentro desse triângulo, né, essa parte do círculo. Então, o que ficou em volta do círculo é 2,25 metros quadrados. Bom, na letra G pede para passar uma fita, aí se você somar o perímetro mais o círculo, vai dar 16,5 metros de fita. Bom, muito obrigado, né, pela correção que vocês fizeram aí nos exercícios do PET. E vocês podem, né, Gabriela, vocês podem, né, tá refazendo os exercícios, corrigindo. Se ficou alguma dúvida, assistir a aula de novo, né? Um polígono aí, nós temos polígonos de vários lados, Ganozinho. Não tem só os polígonos, né, que estão no PET 4 aí que nós passamos, né? E esse tema, professora, ele é muito importante, principalmente para aquele assunto que nós estávamos conversando, construções. Né? Eu tenho casas que são retangulares, eu tenho casas que são pentágonos. Isso mesmo. A importância de calcular tanto o ângulo quanto a medida do comprimento, né, da área, né, o perímetro daquela área, né? Se você vai construir uma casa, você precisa tudo isso, até mesmo fazer um acabamento, né? Sim. Você vai colocar o rodapé do piso, né? Você precisa de saber o perímetro, né? Quanto que mede aí em volta do seu quarto. Então, gente, caprichem nos exercícios do PET, né? Nós estamos entrando agora, né, no ciclo 5, que é o PET, né, volume 5, e nós temos muitas novidades aí, muita matemática aplicada no dia a dia, né? Com certeza. Muito obrigada pela participação, né, de vocês.